Sobre esse e outros assuntos de política, vamos conversar a partir de agora com Carlos Maza, jornalista e colunista do Povo. Muito boa noite, Maza. Obrigado pela sua participação. Maza, dá para dizer que este é o momento de maior pressão política sobre o governo desde o início do mandato em 2023? O cenário de aprovação pode ter, inclusive, impacto nas estratégias do Planalto para o segundo semestre? Opa, boa noite, né, Tardan? Boa noite, pessoal que acompanha a gente. Acho que é uma pergunta interessante, uma provocação interessante essa que você faz, né? Porque, por um lado, não é o ponto de maior pressão, porque a gente não está vendo nenhum fato novo, né, que esteja colocando o governo diretamente contra a parede, como a gente já teve em outros momentos, como o caso lá do PIX. Essa questão mesmo do INSS, primeiro, não sei nem se as pessoas entenderam, compreenderam, chegou na população em geral a gravidade do que está sendo investigado e descoberto, e também não sei se nenhum dos dois lados, digamos assim, da polarização do cenário brasileiro conseguiu surfar muito, né? Se tem muito claramente estabelecido que os dois governos tiveram casos de corrupção com relação a isso, então eu não sei se isso aumenta tanto a pressão do governo diretamente. Mas, por outro lado, Tardan, é sim o pior momento de pressão sobre o governo, no sentido de que a gente está vendo aí se consolidar cada vez mais um movimento persistente de queda da avaliação do Lula. Foi até uma coisa que a gente já comentou aqui algumas vezes. Um ou outro dado negativo quando surge, né? Pode acender um alerta, mas você tem sempre aquela perspectiva de que pode ser ali um desvio, né? Padrão em algum momento, ou um movimento que às vezes dá uma notícia ruim, mas depois pode ser recuperado com uma notícia boa. E o que a gente está vendo não é isso, né? Muito solidificado aí na sociedade brasileira um movimento de piora da avaliação do Lula gradativa, e não importa se vem notícia boa, né? Essa que você falou aí hoje, colocada aí a economia brasileira entre as 5 que mais cresceram no mundo, mas você vai ouvir a opinião em geral da população com relação à economia, não tem, né, esse mesmo otimismo respaldado na sociedade, até porque aprova o governo ou que vota no Lula de alguma forma. Então, isso preocupa, né, deveria pelo menos preocupar o governo, porque não é um episódio ou outro. A gente está vendo todas as pesquisas reiteradas vezes mostrando que esse cenário de queda da avaliação aí não está conseguindo ser evitado, mesmo que saiam boas notícias e mesmo que o governo tenha mudado a estratégia da comunicação dele, né? Eu acho, assim como eu falei, não é tanto essa questão do INSS, colocaria mais na conta, apesar de que isso é uma variável com certeza que deve ser levada, mas eu acho que ainda está falando mais alto aquilo que o economista que falou antes de mim falou, que é a questão do preço, né, das coisas chegando. A carestia, o problema da inflação e da carestia, principalmente dos bens de consumo, é uma coisa que é uma pedra no sapato de qualquer governo. No Lula 3, que foi um governo que vendeu muito, né, essa esperança de que iria se reverter isso, com relação a baixar os preços das coisas, e aí quando chega no poder, está se mostrando, muito difícil de suplantar essa questão mesmo, aí com alguns avanços na economia. Lembra muito parecido, inclusive, o sentimento que ficou ali no final do governo do Biden, né? Todos os números indicadores econômicos do governo do Biden são muito positivos, mas a população americana não sentia isso, muito pelo contrário, sentia um governo fraco, apático, né? Sem presença principalmente do presidente e sem sentir ali, se sentindo cada vez mais empobrecido. E curiosamente, a mesma Atlas Intel, a mesma pesquisa, sai hoje também um dado deles, internacional, com relação ao governo do Trump, lá nos Estados Unidos, o mesmo movimento, também o mesmo valor, exatamente os 54 ali aproximado, de desaprovação, e é uma linha, você coloca um gráfico por cima do outro, é praticamente o mesmo. O que talvez indique, né, que é claro, respeitando óbvias diferenças entre os dois cenários, é que governos que foram eleitos com muita promessa de resolver fácil esse problema de sentimento de empobrecimento, né, estão gerando frustração entre as pessoas. É como você falou, o cadê, né? Lula, você falou, aquela questão da picanha, da cerveja, e as pessoas vão percebendo que não é tão simples. Isso claramente gera muita frustração, e no caso do Lula tá claro. E aí, meu amigo, daqui pra frente só tende a piorar, né, Tardan? Vamos ver como vai ser trabalhado.